povo de Deus, tudo bem com você? Espero que sim, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou Jonathan Cadiz, estou aqui mais uma vez com você para a gente bater um papo, falar sobre a Bíblia, falar sobre a Palavra de Deus, para a gente ter uma conversa. E por falar nisso, o vídeo de hoje é a conversa sobre a EBD, tá bom? A gente vai falar de um assunto aqui dentro da lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Para você que está sempre entrando aí no nosso canal, muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco. Para você que está entrando a primeira vez, seja bem-vindo também. Faça esse canal ser seu também, basta você se inscrever, não esqueça também de dar o seu like e de ativar o sininho das notificações para você ter acesso a qualquer conteúdo que a gente colocar. E quando você faz tudo isso, o YouTube ele vai abrir uma janela aí para gente maior de visualização, então você ajuda bastante a gente que está aí também tentando te ajudar com conteúdos falando da Palavra de Deus, porque aqui no canal Colégio do Discípulo, todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a EBD, a lição de número 10, que tem por título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Essa lição é da revista do segundo trimestre dos adultos da CPAD, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa lição é do dia 9 de junho, já está disponível no nosso canal, tá? Vai lá na playlist. Lembrando a você que todas as lições estão à disposição aqui no canal sempre, com uma semana de antecedência. Então corre lá se você não assistiu, assiste a lição, volta para cá, assiste esse vídeo até o final, porque aqui a gente vai acrescentar alguma coisa, talvez alguma dúvida do aluno, ou alguma dúvida sua mesmo do professor, a gente tenta aqui conversar um pouquinho, tá bom? Porque junto nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Bom, como eu disse, a lição de número 10 tem por título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Ou seja, entender o que é santidade, despertar para isso, saber o que é e assim, claro, desenvolver a santidade. Bom, o texto áureo está em Hebreus 12:14, que é um texto muito conhecido, onde fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas lá no tópico de número 3, subtópico 1, fala que Deus é santo. Isso aqui me chama a atenção porque quando me vem uma pergunta, por que eu preciso ser santo? O principal motivo de eu ter que desenvolver santidade, que eu preciso me santificar, é porque Deus é santo. Então a gente vai entender um pouco isso. Vamos falar nesse vídeo sobre a santidade de Deus, tá? Levítico diz, sede santos porque eu, vosso Senhor, sou santo. Então preciso ser santo porque Ele é santo. Pedro repete isso na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, no versículo 16. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus manda que o povo dele, antes Israel e agora a igreja, fosse e seja santo, porque ele é santo. Então a gente precisa entender isso. Vamos falar um pouquinho então sobre a santidade de Deus e entender por que nós temos que ser santo. De todos os atributos de Deus, a santidade é algo tão intrínseco à sua natureza que chega a parecer difícil colocá-la entre os demais atributos, sejam comunicáveis ou sejam os incomunicáveis, ou os morais, como por exemplo o amor, a bondade, a graça, a justiça e misericórdia, por exemplo. No entendimento humano, a santidade está ligada à ética, ao compromisso moral de não se cometer qualquer tipo de pecado. Mas, com relação a Deus, a santidade está muito acima do conceito embutido na própria ideia do termo. Deus é santo. Essa é a sua natureza. E isso é o que distingue Deus das demais criaturas. Êxodo 15, versículo 11. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Então no hebraico, o kadosh, que a gente viu na lição, ele é derivado da raiz kad, que é santo, que quer dizer cortado, separado. Ideia que se repete no Novo Testamento pelo termo grego agios. Então, Deus é um ser majestoso e exaltado acima de todos, como declaram os serafins, por exemplo, em Isaías capítulo 6. Eles entoam um hino da majestade e da santidade de Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, em Isaías 6, versículo 3. Ou seja, ele é 3 vezes santo. A Trindade é santa. A santidade de Deus está acima
de tudo e de todos. Ele é inigualável na sua santidade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Deus se apresenta ao seu povo sendo santo, como eu disse lá em Levítico, por exemplo, 20, versículo 20, ele diz: porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, a primeira lição que Moisés teve de Deus no seu encontro com ele no Monte Horebe foi sobre a sua santidade, diante a qual teve que prestar reverência. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, não te chegues para cá e tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, tomando por base o significado da palavra santo, separado, entendemos que Deus se preserva de toda a criação, como sempre foi antes dela. Na santidade estão implícitas sua absoluta pureza, sua justiça e sua retidão. Tais qualidades se encontravam no homem quando ainda vivia na inocência. Por exemplo, lá em Gênesis 3:8, mostra que eles ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Ou seja, antes da queda, do pecado, quando o homem ainda se conservava no seu estado de pureza, Deus visitava o jardim do Éden toda tarde de cada dia. Mas depois que o homem pecou, tais encontros se tornaram impossíveis. Por quê? Porque a distância entre Deus e o homem é o pecado. E a distância entre Deus e o homem pecador é imensurável. Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, como Deus é santo em sua essência, em sua natureza, eu preciso me santificar para que eu possa ter algum tipo de relacionamento com Deus. É por isso que o autor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque Deus está separado de qualquer pecado. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz que ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Em Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz que ele não pode ver o mal. A natureza pura e santa de Deus não pode se misturar com a natureza pecadora do homem. E aí que entra, como que o homem é purificado do seu pecado? Através do sangue de Jesus. João escreve isso na sua primeira epístola, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através do sangue de Jesus, quando eu me arrependo, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, então eu consigo ter o Espírito Santo habitando em mim, ter uma vida de santidade, mantendo essa santidade, fugindo do pecado, eu posso então ter um relacionamento com Deus. Então, eu preciso ser santo porque Deus é santo. E se eu não me santifico, se eu não estou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e não tenho o Espírito Santo habitando em mim e me ajudando, eu não posso me relacionar com Deus que é santo e totalmente separado da natureza pecaminosa. Então, quando alguém te perguntar por que eu preciso ser santo, me santificar, porque Deus é santo. E só assim eu consigo me relacionar com Deus. Vimos na lição que a santificação tem 3 estágios. O primeiro é quando eu aceito a Jesus. O segundo é durante o caminho. E o terceiro é quando eu chegar na glória. Então, quando eu aceito Jesus, eu entro num processo de santificação. Eu sou perdoado, justificado dos meus pecados. Nessa trajetória aqui na terra, eu preciso me santificar cada dia mais. E um dia, nós seremos totalmente santificados no céu, quando estaremos livres do pecado, da morte e de todo o mal. Seremos glorificados, e João diz que seremos como Jesus é. E ali sim nós poderemos gozar da plenitude da comunhão com Deus. Eu espero ter contribuído com esse vídeo e espero você até os próximos vídeos, tá bom? Fique na paz, um abraço e Deus abençoe sua vida.